Irrita com Rita Lizauskas. Olá, aqui é a Rita Lizauskas e esse é o Irrita. Hoje vamos falar sobre gordofobia, um termo tão novo que eu nem encontrei no dicionário Ruais. Mas a questão é antiga e é fácil de definir e de entender. Gordofobia é o preconceito com as pessoas gordas em uma sociedade que cultua os corpos altos e magros. Curvas nem sempre são bem-vindas e a gente sabe disso quando olha as passarelas, as novelas, as capas de revista. A gordofobia é aquele olhar torto para quem não é magro, é a piadinha que começa já no recreio da escola. Mas é também aquela sugestão de dieta que a gente oferece sem que a pessoa sequer tenha pedido. É a falta de cadeiras para pessoas de todos os tamanhos no transporte público, no avião. É a roupa que não é encontrada de todos os tamanhos nas lojas do shopping. A professora Maria Luísa Gimenez é doutoranda pela Universidade Federal de Mato Grosso e uma das maiores estudiosas do assunto. É dela a página no Facebook Estudos sobre o Corpo Gordo Feminino. Maria Luísa conversa comigo hoje no Irrita e define como ninguém os efeitos da gordofobia em pessoas gordas como ela. A gordofobia é um preconceito muito grave, porque ela vai desencadear várias situações constrangedoras e humilhantes para essa pessoa gorda. Mas, principalmente, ela vai eliminar direitos sociais, aquelas que são consideradas como pessoas incapazes. Conversei também com a jornalista e DJ Flávia Durante, criadora do Bazar Pop Plus, uma feira de moda plus size que nasceu depois que a jornalista engordou e percebeu como o mundo da moda ignorava e destratava as mulheres gordas. Sempre gostei de me vestir de uma forma diferente, né? E a partir do momento que eu engordei, né, me tornei uma mulher gorda, eu comecei a me sentir excluída das lojas, né? Entrava nos lugares para comprar roupa. Aqui não tem nada do seu tamanho. Era olhado de lado, era rejeitado. Voltava para casa, às vezes, chorando, né? De tantos maus tratos, assim, de atendimento. Encerramos com a nutricionista Paola Alteia, que tem o blog Meu Corpo Não É Exposição. Ela confessa que aprendeu ainda na universidade que a obesidade tem que ser combatida, abre aspas, de todas as formas, fecha aspas. Mas depois ela entendeu que não era bem assim. Não é verdade que uma pessoa gorda necessariamente está doente, não é verdade que uma pessoa magra necessariamente está saudável. Todo mundo conhece uma pessoa gorda que faz exercício e que come bem, e todo mundo conhece uma pessoa magra que bebe, fuma, é sedentária, come fritura, não está nem aí para nada. Eu sou a Maria Luísa Gimenez, eu sou filósofa, sou feminista, sou escritora, artista, sou ativista gorda, sou professora pesquisadora, doutoranda em estudos de cultura contemporânea pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Eu sou colaboradora do Todas Fridas, sou fundadora do grupo de estudos transdisciplinares do corpo gordo no Brasil e sou idealizadora do projeto Lute como uma Gorda, que é um projeto, ação, como consequência da minha pesquisa de doutorado. Maria Luísa, o que é o projeto Lute como uma Gorda? O projeto Lute como uma Gorda, ele surgiu de uma necessidade que eu fui sentindo durante a minha pesquisa, de falar sobre esse tema. Todos os lugares que eu ia fazer palestra, nas comunicações, ou com as pessoas mesmo que eu conversava, nunca tinha ouvido falar sobre gordofobia, ou se atrapalhavam no que significava. E eu senti essa necessidade de estar levando essa discussão, né, na comunidade. Inclusive aqui no Mato Grosso, porque eu moro em Chapada dos Guimarães, muitas mulheres gordas começaram a me procurar para saber o que era isso, por que isso existia. Então, eu senti essa necessidade e ele tem um formato de roda de conversa, palestras, ensaio fotográfico. Nós conseguimos agora montar um coletivo em Cuiabá, dentro da UFMT, de mulheres gordas. Enfim, ele vai acontecendo várias atividades. As pessoas, quando você falou desse estranhamento de falar sobre gordofobia, por que você acha que as pessoas não sabiam que isso existia? Porque a gordofobia ela é um preconceito tão estrutural, institucionalizado e disfarçado em preocupação com a saúde,
que as pessoas já naturalizaram que o corpo gordo é um corpo feio, ruim, nojento. Inclusive tem um escritor, um sociólogo, que ele tem um livro muito interessante, o Erving Goffman, sobre estigma, que ele fala sobre isso, que a pessoa estigmatizada, muitas vezes ela acha que ela é culpada de sofrer a estigmatização. Agora, a obesidade é considerada uma questão de saúde pública, né? A gente lê nos jornais, vê reportagens sobre isso, de alertas até da OMS, da Organização Mundial da Saúde, apontando os riscos das doenças relacionadas ao sobrepeso, ao excesso de peso. Quando você acha que ela deixa de ser uma preocupação com a saúde e se transforma em preconceito? Então, Rita, existe toda uma discussão sobre o que é e o que não é considerada doença, quais as consequências dessas considerações pela OMS nos corpos das pessoas, né? No caso da obesidade, existe toda uma discussão em torno de patologizar esse corpo e quais as consequências dessa patologização. Então, existem estudos, por exemplo, a partir da década de 70, que começaram lá nos Estados Unidos, conhecidos como Fat Studies, que são estudos que desvinculam essa patologização do corpo gordo, como considerar todo o corpo gordo indoente, feio. Então, existe aí uma proposta de entender o corpo gordo através dessa estigmatização e quais as consequências dessa estigmatização. E que também a gente não pode ser inocente. Nós vivemos num sistema capitalista onde tudo gira em torno do lucro. Então, por exemplo, o Jean-Pierre Paulin, que é um antropólogo francês, ele tem um livro que chama Sociologia da Obesidade, e ele vai estar falando que existem interesses também em transformar algumas doenças para se ganhar dinheiro, através de remédios, plásticas, enfim, tem todo um império aí por trás disso. E você acha que a sociedade brasileira discrimina o corpo gordo? E se você acha, de quais formas? Não só a sociedade brasileira, o mundo inteiro, né? Da mesma forma, lógico, você acha? Da mesma eu forma? acho que existem, claro que a gente não pode generalizar que vão ter grupos de pessoas que não. Existe outro dia eu estava vendo uma etnia na África que o interessante é a mulher ser muito gorda para ela casar e para os homens quererem casar com ela. Mas, de forma geral, na nossa sociedade contemporânea, tem outro livro do filósofo, também francês, Lipovetsky, que chama Da Leveza, rumo a uma civilização sem peso, que ele vai falar disso, que a nossa sociedade ela está muito preocupada em obter o corpo magro. Basta a gente observar ao nosso redor. As conversas sempre são, principalmente nas mulheres, regime, isso engorda, isso não engorda, estou fazendo academia, eu engordei 2 quilos. Então eu acredito, tenho certeza que o corpo gordo, ele é discriminado em quase todas as sociedades, né? É uma discriminação perigosa, porque ela leva à exclusão social, porque ela nega acessibilidade às pessoas gordas. Então, em vários espaços e contextos sociais, existe esse pré-julgamento com uma desvalorização, humilhação, uma inferiorização, existem ofensas, existem restrições aos corpos gordos de modo geral. Eu posso falar em gordofobia na família, na escola, na saúde, nas mídias, no transportes. Então, a gordofobia é um preconceito muito grave, porque ela vai desencadear várias situações constrangedoras e humilhantes para essa pessoa gorda. Mas, principalmente, ela vai eliminar direitos sociais, aquelas que são consideradas como pessoas incapazes. As pessoas gordas, hoje, elas não conseguem assumir um concurso público, mesmo que não tenha dado nenhum problema em seus exames médicos. Ou comigo mesmo, que sou uma mulher gorda grande, né? Eu peso 120 e poucos quilos e meço 1,68. Toda vez que eu vou no médico, eu tenho um problema, porque sempre existe a conversa da bariátrica e a gente acaba esquecendo por que eu fui lá no consultório. Então, eu tenho todo um problema de procurar médicos que respeitem o meu corpo. Mesmo que você vá ao médico para tratar de alguma coisa que não tenha a ver com gordura ou obesidade, essa questão vem à tona? Sim, não só comigo. Na minha pesquisa de doutorado,
que eu estou pesquisando isso há 4 anos, eu tenho vários depoimentos. Inúmeros depoimentos de você chegar lá com uma alergia e o médico dizer que é porque você está gorda. De você chegar lá com uma dor, o médico dizer que você tem que emagrecer porque essa dor não vai passar e depois a pessoa descobrir que é um câncer. Entendeu? Então, a gordofobia é um preconceito muito sério. O mercado de trabalho é a mesma coisa. Como é que a gente pessoa tem gorda é pesquisas. enxergada? Então, a gente tem pesquisas que muitas empresas não contratam pessoas gordas. Por quê? Porque, como é um preconceito estrutural, eu construo no meu imaginário que toda pessoa gorda é incapaz, ela é preconceituosa, ela vai chegar atrasada, ela é incompetente. E não é assim, né? Generalizar todos os corpos numa característica só. Então, tem pesquisas mostrando que muitas empresas... Agora nós vamos fazer uma roda de conversa em Cuiabá, dia 30, com uma psicóloga, que é de RH, com algumas pessoas desse ramo, falando sobre isso. Sobre como os empresários estão equivocados em achar que as pessoas gordas não merecem a candidatura. Como eu te falei, em concurso público. De 10, 8 que prestam concurso público, tem que entrar com o processo, tem que entrar com o recurso para poder assumir, porque os médicos atestam que ele não pode assumir porque ele está gordo, mesmo quando ele não tem nenhum problema de saúde. Veja, o corpo gordo, ele pode estar doente, ele pode ter algum problema, ele pode ter pressão alta, ele pode ter alguma coisa, como o corpo magro. Entende? Mas não é porque você tem o corpo gordo que necessariamente você está doente. E você acha que a gordofobia, não sei se você conseguiu mensurar isso na sua pesquisa, ela é pior com os homens ou com as mulheres? Então, com certeza com as mulheres, né? Porque ela acontece em todos os corpos gordos. Todos os corpos gordos vai acontecer. Quanto maior o corpo, mais gordofobia a pessoa sofre. Mas a gente vive numa sociedade patriarcal, onde a valorização da beleza da mulher é uma opressão estética, ela é diária, acontece desde muito cedo com todas as mulheres, gordas e magras. Só que a gordofobia, ela vai muito além dessa pressão. E ela vai tirar o acesso dessas pessoas gordas. Então, assim, meu marido também é gordo. Então, às vezes, nós vamos em algum lugar e a gordofobia acontece comigo e não acontece com ele. Eu tenho nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, um perfil que chama Estudos do Corpo Gordo Feminino, desde 2015, que são resultados da minha pesquisa ativista, né? E, ao mesmo tempo que eu tenho um espaço, às vezes, para mostrar meu corpo, para mostrar outros corpos gordos, para levantar essa discussão, existe aí um discurso de ódio como política, né? Nesse cenário que a gente vive hoje no Brasil, muito forte. Então, às vezes, existe invasão, eles odeiam pessoas gordas, eles xingam, eles... perseguem, falam que a gente deveria morrer. Conheço outras ativistas que também têm página que... Bom, não sei se você conhece o caso da Lola Escreva, da feminista. Sim, claro. Então, ela é gorda, ela fala também sobre gordofobia. Ela tem que andar com escolta, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa liberdade, esse espaço, né, para a diversidade, outros corpos aparecerem, existe aí um grupo muito grande de perseguidores por isso, né? Por que as pessoas se incomodam com o corpo alheio? As pessoas, elas se incomodam com tudo, na verdade, que é diferente, né? Eu tô minha vida inteira entendendo que o corpo gordo é doente, lutando para isso, em regime, isso e aquilo, e de repente vem alguém gorda, mostrando as banhas, mostrando a barriga, mostrando o seio caído, a celulite, falando que não está nem aí com isso. Isso incomoda demais. Agora, muito. Você falou com o diferente, né? O corpo gordo não é assim tão diferente, né? Ele é comum. Você acha? Então, olha só, o corpo gordo, ele é comum como corpo negro no Brasil. Mas ele é tido como diferente, porque ele não pode aparecer. O corpo gordo é comum quando ele está na novela tentando fazer regime e não consegue emagrecer.
coitadinho do corpo gordo. Ou quando ele vai subir as escadas. Lembra daquela novela que tinha um tempo atrás, que ela explode, a Dona Redonda, né? Sim, sim. O lugar do corpo gordo. De riso, de chacota, de doente. Quando ele aparece como feliz, como empoderado, como dono de si, aí ele já começa a incomodar. É a mesma coisa, é bem parecido com o corpo negro, nesse sentido, né? Por isso que ele suscita esse ódio todo. Esse ódio todo, é um ódio muito grande. Um ódio muito... Toda vez que eu vou fazer evento, que aparece a palestra, agora eu fiz uma palestra na UFMT, vários comentários, não é só preconceituosos, é de ódio mesmo. Se eu estiver na rua, eu vou te dar um tiro. Coisas absurdas. As pessoas costumam se aproximar de você e te sugerir dietas, regimes, sem você solicitar? O tempo todo, não só isso, inclusive elas querem dizer o que eu devo comer, o que eu não devo comer, o que eu devo usar de roupa. Existem teorias na filosofia, Deleuze e Guattari fala disso, dos corpos públicos. Os corpos públicos são aqueles corpos que não são aceitos, o corpo gordo, o corpo trans, por exemplo, né? O meu corpo é um corpo público. Todo mundo pode judiar, meter a mão, falar o que acha, receitar alguma coisa para ver se sai dessa condição, entendeu? Uhum. E quando você se coloca publicamente como uma pessoa que está feliz com o próprio corpo, qual é a reação das pessoas? Elas acreditam? Elas dão risada, indignação, como que pode, tá doente, é maluca, onde já se viu achar que isso é bonito? Existe uma confusão muito grande em achar que a gente do ativismo gordo, a gente está enaltecendo a doença, que a gente está enaltecendo a obesidade, que para mim também é uma criação e tal, mas não é isso. A gente tem duas saídas. Ou a gente entra numa de odiar o nosso corpo e passar o resto da vida fazendo cirurgia, porque as pessoas gordas não é que elas nunca tentaram emagrecer, pelo contrário, elas passaram a vida inteira tentando emagrecer. E a gente tem consequências dessas tentativas, né, de dietas mirabolantes, de ficar sem comer, de desmaiar, de fazer cirurgias. Quando a gente chega no ativismo, a gente já chega totalmente machucada. A gente já chega se rendendo, entende? Uhum. Bom, eu já tentei de tudo, eu preciso me aceitar como eu sou. Uhum. E como que é chegar nesse ponto de se aceitar? É libertador. Então, o ano retrasado, eu fiz uma cirurgia de uma hérnia no umbigo. Eu fiz a cirurgia, ela não foi legal, essa cirurgia, e depois de uns 11 meses comecei a sentir dor de novo no mesmo lugar. Todo médico que eu ia, antes deles fazerem os exames, não foi poucos não, foi uns 4 ou 5, eles falavam assim para mim, você tem que fazer a bariátrica, você está muito gorda, você está com isso porque você está gorda. Em vez de fazer os exames, eles já me encaminhavam para a bariátrica. Uhum. O último médico que eu fui, que falou a mesma coisa, ele falou assim, vamos fazer... Eu falei, mas eu não quero fazer a bariátrica agora, eu acho que assim é uma cirurgia muito invasiva, eu não tô preparada, eu quero tratar da minha hérnia. Ele falou, vamos fazer um regime então. Vamos fazer um regime, eu fiquei 3 meses fazendo esse regime, emagreci 20 quilos, só que como sempre eu emagreço muito no começo e depois eu não consigo mais emagrecer. Aí ele começou a me dar remédios. Eu comecei a tomar sibutramina, acho que é o nome. Uhum. Começou a me dar taquicardia, eu não dormia, eu comecei a virar um zumbi. Eu comecei a ficar mal, eu chorava, ficava depressiva. E aí eu parei para pensar sobre isso. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? E você não tinha nenhuma, além dessa tua preocupação com a sua hérnia? Não tinha nada, eu não tinha diabetes, pressão alta, nada? Nada. Inclusive não tenho, por enquanto, não me deu nada. Era um emagrecer por emagrecer. Era emagrecer. Então. Sabe o que ele falou quando eu falei para ele? Eu falei assim, mas eu não tenho nenhum problema de saúde. Ele falou, mas você vai ter. Você vai ter, porque o seu corpo é uma bomba relógio. Entendeu? Uhum.
Então, eu posso até vir a ter, né? Como você, não sei se você é magro, mas qualquer outra pessoa pode vir a ter qualquer problema de saúde. Até E porque nem por isso... todas as pessoas que envelhecem, né, provavelmente terão algum problema de saúde, né? Eu tenho alunos de 12 anos que têm diabetes, que tomam insulina, que são magros. Né? Eu tenho amigas professoras de educação física que malham todos os dias, têm um corpo malhado, são magras, são fitness, não sei o quê. Tem problema com pressão alta. Você entendeu? Então, assim, não dá para a saúde, né, esse discurso da saúde, apenas achar que a pessoa está doente porque ela tem um corpo gordo. Tem vários estudos já mostrando isso, né? Tem aí uma pressão para ter uma revisão sobre isso. Então, até o momento que você teve essa clareza de pensar, peraí, eu tô bem, eu não preciso disso, você sofreu bastante coisa. Muitas coisas. Eu já fui humilhada, eu já fui colocada de lado, tipo, para não ir numa festa porque eu era gorda. Eu sempre tive dificuldade de entrar numa loja e achar uma roupa que eu gostasse, que coubesse em mim. Já fui chacota de grupo, de dar risada. Já teve problemas comigo com relacionamento, da pessoa ficar comigo e falar, se você não emagrecer, eu não vou te assumir publicamente. Horrores, coisas que ninguém tem que passar. Você acha que as gordas daqui pra frente, claro, que a maioria vai passar por grande parte dessas coisas, né? Mas você acha que existe uma possibilidade, né, da gente falando sobre isso, que elas sofram menos? Olha, um dos objetivos do Lute como uma gorda é essa. Né? No nosso coletivo, eu sou a mais velha. Tem meninas lá de 18, 17 anos. Pô, se eu tivesse encontrado uma Maria Luísa Chimenez com 17 anos, minha vida teria sido muito diferente. Então, assim, quanto antes chegar essa discussão nas escolas, agora a gente está tentando fazer um trabalho dentro da SEDUC, aqui no Mato Grosso, porque eu tenho casos de amigas minhas que me contam que meninas de 4, 5 anos já estão sofrendo gordofobia muito forte, chorando e querendo fazer regime. Meu Deus. 4 anos, entendeu? A gordofobia, ela mata, ela acaba com a sua vida. Porque o foco vai ser emagrecer. E nada mais. E muitas vezes você não vai conseguir. Se você conseguir, para você manter, vai ser um esforço muito grande. Entende? Obrigada, viu, Maria? Luísa, nada, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Não, foi Quero ótimo. agradecer pelo convite. Eu ia falar isso no começo, no final nem falei. Obrigadão aí pelo convite. É muito importante falar disso, viu, Rita? É verdade. É verdade. Muito importante. Assim, eu tenho visto... É legal estudar, é empoderador, mas eu faço terapia, tenho um coletivo para segurar a onda, porque é muita mulher sofrendo, é muita mulher sendo humilhada, é muita mulher perdendo o direito de ser humana, sabe? Oi, sou Flávia Durante, sou jornalista, DJ, assessoria de imprensa e alguns anos fui parar no meio da moda de uma forma inesperada e minha vida mudou por completo. Vou contar agora para vocês junto com a Rita. Flávia, o que é o Bazar Pop Plus e por que ele nasceu? O Pop Plus, ele é uma feira de moda plus size que acontece 4 vezes por ano aqui em São Paulo. E ele nasceu por uma necessidade minha de não me encontrar como mulher gorda, né, no mundo da moda, né? Então, eu sempre, apesar de não ser ligado, nunca ter sido ligado ao mundo da moda, eu sempre fui muito da música, da noite, do cinema. E a moda eu meio que renegava, assim, rejeitava, olhava de canto, assim. Como achava, algo menor, né? Coisa fútil, né? Aquela coisa bem de jornalista metida, a cult. E aí eu nunca liguei muito, mas sempre gostei de me vestir de uma forma diferente, né? E a partir do momento que eu engordei, né, me tornei uma mulher gorda, eu comecei a me sentir excluída das lojas, né? Entrava nos lugares para comprar roupa. Aqui não tem nada do seu tamanho. Era olhado de lado, era rejeitado. Voltava para casa, às vezes, chorando, né? De tantos maus tratos, assim, de atendimento, né? Então... ele surgiu
por essa pura necessidade de não me encontrar no mercado da moda. E daí você fez o quê? Você foi procurar lojas que faziam moda plus size e você fomentou que essas lojas fizessem? Eu acabei meio que entrando com o pé na porta, né? Eu comecei de uma forma, assim, bem despretensiosa, né? Revendia biquínis para as amigas, né? Porque, apesar de eu ser uma pessoa muito noturna, eu também gosto muito de praia. Eu sou de Santos, né? E minhas amigas sempre elogiavam os biquínis que eu usava. Ah, Flávia, onde é que você compra esses biquínis GG? Aí eu peguei R$500 para investir, né? Comprei na fábrica lá no Guarujá. E comprei um estoque grande de biquíni e comecei a revender no intervalo de trabalho, na casa das amigas, na minha casa, em salão de beleza. Ficava de sacoleira mesmo, jornalista sacoleira. Uhum. E aí, como eu não tinha tempo ainda, nem conhecimento para abrir uma loja virtual e nem dinheiro para abrir uma loja mesmo, aí eu pensei, vou juntar umas amigas aí e vou fazer um bazar. Né? Então, começou bem assim, vamos lá fazer um bazar com as amigas. Só que como eu já usava, né, roupas plus size, né, moda plus size, eu revendi meus biquínis, chamei uma menina que fazia leggings que eu usava, outra vendendo brechó, outra vendendo camisetas plus size. Então, tipo, uma meia dúzia de marcas só plus size, né, e já com uma ideia de fazer uma proposta mais, de fomentar a moda plus size autoral alternativa. Que começou a ficar uma coisa grandiosa como é agora? Você começou a ver que realmente tinha mercado para isso, tinha interesse? Sim. Cada edição que eu fazia, né, no começo não tinha uma periodicidade definida, mas a cada edição que eu fazia ia mais gente, né? Mais gente interessada, mais marcas atrás. E aí eu ia aumentando o espaço, só que o grande estalo que eu tive, assim, de ver, nossa, aqui tá ficando sério. Foi uma história que eu até conto, já contei várias vezes em palestras que eu dou. Foi da menina de 13 anos que chegou, né, quando o Pop Plus era no Sumaré, ali em Pinheiros. Chegou a menina, experimentou um vestido, começou a chorar sem parar. Aí chorou a mãe, choraram as donas das lojas, chorou eu, todo mundo ali chorando. Nossa, o que está acontecendo? Aí a menina falou, primeira vez que eu estou experimentando um vestido, do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero, todo mundo me tratando bem, e eu estou me sentindo ótima, bonita. E aí eu pensei, nossa, caramba, a menina com 13, 14 anos já está sentindo esse peso, essa pressão estética, né? Então, que nunca mais nenhuma mulher precise passar por isso. Foi aí que eu senti o estalo da importância do impacto social que o Pop Plus estava tendo, né? Eu sofria preconceito, né, nas lojas, não encontrava as coisas, tinha dificuldade, mas eu não tinha noção do contexto, né? Isso daí eu fui aprendendo ao longo da jornada, na importância social da moda plus size. E aí, Flávia, como é que aconteceu a profissionalização disso? As marcas que já faziam moda plus size começaram a fazer mais, ou outras marcas que não olhavam para as mulheres gordas começaram a olhar? Como é que foi isso? Foi dois jeitos, né? No começo, quando o Pop Plus era bem pequeno, eu fazia bem aquele trabalho de evangelização, né? Ia nas marcas, em feiras, outras feiras de moda, e falava, olha, tem um projeto chamado... Nem era Pop Plus ainda, Bazar Pop Plus Size. Tem esse projeto que quer incluir as marcas plus size no mercado da moda, com informação de moda, com tendências atualizadas. Vai lá conhecer, as pessoas olhavam de lado, davam risada, achavam que era coisa engraçadinha, fofinha, aquelas gordinhas engraçadinhas, né? Não levavam muito a sério no começo, né? Então, era dos dois lados, né? Tanto tentar as marcas que já existiam ampliarem a grade, quanto profissionalizar as marcas plus size que já existiam e que começaram também com a mesma pegada que eu, de mulheres gordas que não eram do meio da moda, mas criaram suas marcas por necessidade, de não encontrarem as roupas que elas queriam, e que não tinham noção mesmo de marketing, de gestão, de financeiro, que ainda estavam patinando, de tentar estruturar essas marcas, né? E plus size é a partir de que número?
No mercado do varejo, a partir do 46. Tem marca... agora a gente está fazendo plus size. Aí chegava lá, até 46, 48, a gente ficava pé da vida, né? Uhum. Então, é que o plus size é até o 46. Ele começa no 46 e não tem fim, né? Então, as marcas hoje em dia têm até, no mínimo, o que a gente acha que é o básico do plus size é do 46 ao 54, mas o ideal até o 60. E a gente já está brigando para expandir isso, né? Porque tem mulheres que são maiores que 60 e que também têm todo o direito de estar incluídas na moda como qualquer outra mulher, como qualquer outra pessoa. Só pessoas gordas têm que vestir, costurar para pessoas gordas. Eu acho que quem costura bem vai fazer para todo mundo, mas as pessoas gordas têm que estar em toda a cadeia de moda, sim, não só como consumidoras ou como modelo, né? Agora existe uma mania, toda gorda quer ser modelo plus size, mas por que também elas não podem ser costureira, modelista, consultora de marketing de estilo? A gente precisa estar, sim, né, em toda a cadeia aí, como diretoras também, né? Eu, né, sou como diretora de um evento, porque por mais que as pessoas tenham empatia pela causa e tenham conhecimento também, que é muito importante, eu acho que só a mulher gorda vai dar aquele start de saber o que é a necessidade dela, né? Então, por exemplo, de você saber que na hora que a gorda vai sentar, que a calça não vai enrolar, que uma coxa vai friccionar na outra, que não vai desgastar a roupa, né? Então, são conhecimentos que a própria mulher gorda vai saber, né? E passar isso, às vezes, com uma maior veracidade, né? Então, acho que é muito importante também que as marcas contratem as mulheres gordas também para o desenvolvimento das coleções e para a divulgação, não só pensando em vender para elas, mas também para toda a elaboração das coleções e dos projetos. O Bazar Pop Plus está em qual edição? Vai para qual edição? Vai para a 25ª agora já. O que você reparou? Você repara que as marcas estão aderindo porque viram demanda nesse mercado, né? Viram que as gordas têm dinheiro, querem gastar, né? Que é o que a gente vê no mercado LGBT do Pink Money. É uma questão de nicho ou porque realmente repensaram a moda, repensaram a marca? Eu acho que tem de dois, né? Ninguém quer... Os dois lados. Ninguém quer perder dinheiro, que ninguém é besta, né? As pessoas querem consumir, precisam estar inseridas na moda para poder ir numa festa, procurar emprego, coisas básicas. E tem marcas que têm um outro pensamento mais ético, mais empático também, né? Então, tem de tudo. Eu acho que não interessa... A motivação. Eu acho que o que interessa é entrar na loja, ter a roupa, ser bem atendido, entendeu? Não importa se a dona é gorda ou magra, eu acho que tem que ser bem tratada e ter o que quer ali, né? Então, e a gente tem que ter cuidado também de achar que toda gorda vai ter dinheiro ali para gastar, e não é. A gente tem também as meninas na periferia, que eu recebo muitos e-mails e, Flávia, eu só tenho uma calça, uma roupa que eu uso só para ir para o médico. Eu vejo, né, em outros Instagrams também, de outras meninas ativistas. Eu recebo também, eu só tenho uma roupa que eu uso para ir para o médico, em casa eu fico só de lençol, de toalha, porque não tem outra roupa que eu não posso gastar. Então, a gente tem que pensar também nessas mulheres, né? Então, até por isso a gente começou a fazer também as mini edições Pop Plus até R$30, né? Com roupas de ponta de estoque, brechó, de fast fashion, tem que pensar nisso também. E o fast fashion também, né? Que ainda está muito devagar, né? A passos bem lentos para inserir a moda para mulheres gordas dentro do mercado deles, né? Então, agora que eles viram que está tendo essa movimentação, estão começando a inserir, né? Mas de forma muito lenta. Que as mulheres gordas estão com mais autoestima e estão indo nas lojas e batendo o pé e querendo. Eu uma vez fui numa loja de fast fashion, tinha lá uma coleção de moda assinada e eu vi elas chegando, eu vi elas perguntando e recebendo, só tem até 46. Né? Você acha que elas estão mais, usar a palavra da moda, empoderadas, né? Elas estão mais indo lá e com mais coragem de chegar e falar, cadê o meu número? Não, com certeza. Estão, né?
exigindo cada vez, apesar de ser um público muito carente ainda, um público muito bem informado, né? A gente foi educando e foi ensinando, não, vocês têm que exigir, vocês são consumidoras, vocês são seres humanos e têm direito de estar inseridas nesse meio também. E dentro do Pop Plus eu vejo mesmo nitidamente essa evolução, né? O nosso fotógrafo Robson sempre conta que quando ele começou a fotografar o Pop Plus, ele chegava com a câmera, as meninas praticamente se escondiam. E hoje ele chega lá, elas pulam na frente da câmera, elas estão de mini blusa, elas... você não vai tirar foto minha hoje? Então, é muito legal acompanhar essa evolução, né? Mas a gente não pode achar que todo mundo está no mesmo degrau, né? Então, tem muita mulher ainda com dificuldade de mostrar os braços, né? Pode passar maior calor, mas vai estar sempre escondendo o braço, usando casaco, né? Então, a gente tem que estar ali com paciência, com muito empatia com as outras, com todas as mulheres, né? Todos os níveis, para falar, não, vamos lá, você não está sozinha, e vou pegar você pela mão e é isso. Não pode achar, não, você não vai... Como que você não vai usar um cropped? Porque você tem que usar um cropped. Não tem que nada, cada um tem o seu ritmo. Cada um usa com que se sentir bem, né? Com certeza. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessas influências, né? Principalmente no Instagram. A gente vê já mulheres de todos os tamanhos se colocando no Instagram, se mostrando. Qual que é a importância desse movimento para a autoestima da mulher gorda? Eu acho que foi o momento da virada, né? Porque elas foram a nossa mídia, né? Porque a gente não tem até hoje, na verdade, né? Se você for na capa nas bancas de jornais, né? Das poucas que revistas sobraram, não tem nenhuma gorda nas capas, nos editoriais de moda, né? Então, são as referências que a gente tem, são das blogueiras, né? Hoje em dia, influenciadoras, né? De Instagram. E foram elas que, há cerca de 10 anos, começaram a surgir, né? Com os blogs e falar, olha, a gente precisa se unir, mostrar... e isso aqui combina com isso, e isso aqui é alfaiataria, isso é malha, isso é tecido plano, bem do beabá ali do começo, começar a educar a gente para moda e pressionar as marcas. Olha, por que as marcas X não fazem... Eu lembro de tudo, assim, de hashtag por tamanhos maiores, hashtag de agência lá de blogueiras que não contratava gente que vestia maior de 46. Então, não é que... o Pop Plus hoje surgiu e foi o responsável. São 10 anos de várias pessoas fazendo, cada um, né, uma iniciativa, e Fashion Week no Plus Size, e Paula Basso, Ju Romano, Cali Fonseca, várias blogueiras fazendo aí várias coisas legais, para hoje a gente chegar ali e dar um respiro, né? E, nossa, existe gente gorda no mundo, mas ainda tem muita coisa pela frente ainda, porque... A moda foi o primeiro degrau que a gente conseguiu ali subir, né? Ainda tem muita coisa a ser falada. Agora, falando ainda do Instagram, e essa é uma pergunta que uma amiga minha... Ontem, a gente conversando, eu falei que ia fazer um podcast, um tema de podcast sobre gordofobia, e ela falou um pouco disso, de tudo que você está falando, mas ela mostrou um outro lado. Ela falou que, acompanhando essas blogueiras gordas no Instagram, ela começou a notar que também acabou se criando um outro padrão de beleza para os gordos, né? Sim. Você acha que existe isso também e que isso também pode ser opressor? Sim, com certeza. É uma outra batalha ali dentro do segmento plus size que acabou se criando um padrão da gorda perfeita, né? Da gorda com cinturinha, com quadril largo... Né, sem papada, com o braço sem a pelanquinha pendurada, né? E isso começou também a padronizar as gordas, né? Cadê a gorda com papada, a gorda mais velha, acima de 40 anos, que é mãe, que tem estria, né? Então, a gente está batalhando para quebrar padrões de beleza. Aí você vai criar outro? Então, está totalmente errado, né? Então, a gente só vê ali... Eu estou com 42 anos ali, eu só vejo as meninas novinhas nas campanhas. Lógico que eu acabo me identificando porque a luta acaba sendo a mesma, mas... E as outras referências dentro do plus size, as mulheres negras, né? As mulheres mais velhas, as mulheres que são mães, né? Então,
acabou ali se cultuando muito o padrão da gorda novinha, cinturinha, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa também rediscutir para não acabar ficando no mais o mesmo, né? Eu acho que a gente acaba entrando naquela opressão da mulher, né? Sim, exatamente. Independentemente de ser magra ou gorda, que a mulher tem que ser nova, tem que ser bonita, tem que ser padrão, né? E tá sempre hipermaquiada, hiperfeminina, né? Então, a gente tinha uma coisa da gorda, tá sempre pin-up, muito feminina, com a cintura marcada e o saião, né? E por que eu não posso usar um vestido largo, sem a cintura marcada, sem cinto? Né? Então, não existe um padrão só de mulher gorda, nem de mulher. Olá, pessoal, tudo bom? O meu nome é Paola Alteia, eu sou nutricionista graduada pela Federal do Paraná. Trabalho no IPICAC em Curitiba, que é o Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar. Trabalho com transtornos alimentares com abordagem não prescritiva. Sou autora da página e do projeto Não Sou Exposição. Acabei de lançar meu livro também homônimo, Não Sou Exposição, pela editora Quintal de Belo Horizonte. Paola, existe uma demonização do corpo gordo? Isso é fato? Essa pergunta é engraçada. Sim, é fato, existe. Não é brincadeira e é uma coisa que acontece pelo menos desde o século VI, que foi quando o Papa Gregório Magno instituiu os pecados capitais e a gula é um deles. Portanto, ter um corpo gordo é uma suposta demonstração de não ter a temperância que é a virtude correlata à gula, né? Então, ao longo da história, tem alguns contextos que valorizam o corpo gordo, principalmente na aristocracia, né? Das beldades renascentistas, enfim, mas de forma geral, ser gordo é um negócio que não é bem visto já faz bastante tempo. Ser gordo é sinônimo de ser menos saudável? E eu faço a outra pergunta, ser magro é sinônimo de saúde? Não, nem uma coisa nem outra, porque saúde é uma coisa que não está relacionada com peso e medidas, mas está relacionada com hábito. Então, não é verdade que uma pessoa gorda necessariamente está doente, não é verdade que uma pessoa magra necessariamente está saudável. Todo mundo conhece uma pessoa gorda que faz exercício e que come bem, e todo mundo conhece uma pessoa magra que bebe, fuma, é sedentária, come fritura, não está nem aí para nada. Uma coisa não tem relação com a outra. Para você avaliar se uma pessoa está saudável, tem que fazer uma análise global da vida dela, não só colocar o olho e decidir, né? Então, por isso que as pessoas vão ao médico, conversam, né? Mas agora, a gente lê nos jornais, assiste televisão, né? Lê reportagens sobre os alertas, né? Que são feitos sempre pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, né? Como lidar com esses dados, com esses alertas enviados por organizações como a OMS e lutar contra a gordofobia? Como encontrar esse caminho do meio? Nossa, meu Deus, eu não sei. É uma situação caótica, é uma situação difícil, por quê? Eu sou nutricionista e durante a minha formação eu passei por um doutrinamento para ser uma agente promotora de saúde, que eles colocam muita ênfase na coisa da obesidade, no crescimento das doenças crônicas e como isso é o mal do século e tal. E algumas pessoas acabam ficando vidradas, né, nesse aspecto. E aí o outro lado da moeda, que são os problemas decorrentes dessa demonização da obesidade, que foi uma palavra muito bem empregada, né? É uma demonização mesmo, tipo, todo mundo na nossa sociedade, em algum momento da vida, vai adquirir a compreensão de que não é desejável ser gordo, né? E, na verdade, é uma tríade de motivos, né? É porque é uma suposta falta de força de vontade, né? Seria um defeito moral, porque é feio, né? Tem a questão estética e porque não é saudável. Então, são três enfrentamentos que a pessoa gorda precisa
fazer, porque primeiro, ela é gulosa, ela não se controla, ela é tudo isso. Segundo, ela é feia. Terceiro, ela está doente. Então, e o que nem eu te falei, o outro lado da moeda, que são os problemas decorrentes desse massacre, desse combate à obesidade, porque é muito difícil você separar a doença do indivíduo, né? Porque como que você vai combater a obesidade sem você criar um ataque em cima da pessoa que é gorda? Né? Você não pode comer, você não pode frequentar certos lugares, você não pode pegar um avião, você não pode entrar num ônibus, porque a sociedade ela é toda conformada para pessoas dentro de uma determinada norma anatômica, de tamanho, enfim, e tem pessoas que ficam de fora mesmo. Às vezes uma pessoa que ela é gorda, ela passa por tantas situações desfavoráveis na vida que ela acaba desenvolvendo uma depressão, que é uma doença que vai levar a uma prostração. E aí, sim, depois disso, depois de tanto estigma, depois de tanto bullying, depois de tanto preconceito, depois de tanto desânimo, depois de sofrer tanta gordofobia médica, a pessoa acaba se isolando e entrando num quadro assim que é esse que a reportagem mostra, né? Mas todo o caminho que a pessoa trilhou para chegar numa situação triste, olha, essa pessoa é gorda, ela não consegue sair de casa, ela está doente e tal. Muitas vezes a obesidade é uma consequência da depressão e não o oposto. Uhum. E as pessoas acham que, né? Então, nossa, como que a gente enfrenta tudo isso? Eu acredito que é falando, conscientizando, dizendo, gente, vamos ver um outro lado, vamos contextualizar, porque existe sim uma demonização da obesidade, mas os profissionais da saúde, que nem eu na faculdade, que foram doutrinados para ter isso constantemente na cabeça, ser gordo é ruim, ser gordo não é saudável, tem que emagrecer, não sei o quê, se a gente não aprende a flexibilizar o pensamento e contextualizar, a gente vai continuar maltratando as pessoas, e quando a gente maltrata as pessoas fogem dos serviços de saúde. Porque tem tanta gente gorda que fala assim, eu nem vou ao médico porque eu já sei o que ele vai falar, eu já sei como ele vai me tratar, e eu já sei que vai ser uma experiência extremamente desagradável e vai ser constrangedor e eu não quero ir. Uhum. Então, nossa, como que resolve esse contexto? Meu Deus, eu não sei. Mas eu fico feliz que, pelo menos hoje, existem podcasts como o teu, alguns canais que estão mais abertos a conversar sobre isso, né? Porque antes era muito mais fechado, era muito mais taxativo, era muito mais higienista, tudo. Uhum. Né? Agora a gente está conseguindo falar, gente, vamos olhar para o sofrimento dessas pessoas, porque não é um gordo que precisa ser emagrecido, é uma pessoa que tem um nome, que tem uma história, que tem preferências, que tem uma vida, que tem dificuldades emocionais e psicológicas, enfim. Paula, agora você falou que na faculdade você aprendeu a ter essa visão, né? Como é que você desaprendeu isso? Como é que você passou a olhar com outros olhos? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É que eu sempre achei muito estranho a solução para o suposto problema da obesidade ser tão simples, mas ninguém conseguir aderir. Uhum. Eu sempre achei isso muito estranho, né? E também, talvez, porque eu, por ter feito balé durante muito tempo, eu fiz balé, eu comecei com 4 anos, só parei depois dos 20 e poucos, eu fiz balé minha vida inteira, né? E claro que existe uma exigência para você ficar magra, existe isso, né? Para você competir, você tem que estar com um corpo, né, com uma estética específica ali. Então, eu, de certa forma, passei por isso, porque uma pessoa de 180 quilos ou uma pessoa de 50 quilos fazer uma restrição alimentar, o sofrimento é o mesmo. Uhum. E, inclusive, eu acho incrível que aquilo que a gente considera como problemático, se for feito por uma jovem magra de 50 quilos, meu Deus do céu, vamos levar no psiquiatra que essa garota está anoréxica, para um obeso tratamento.
Uhum. Tipo, se a pessoa obesa começar a adotar todas as práticas de uma anoréxica, a sociedade aplaude, fala, nossa, muito bem, você está focado, né, parabéns, você está querendo emagrecer e tal. E aí, quando eu estava na faculdade, eu tive dietoterapia, que é uma disciplina que é a base da nutrição clínica, né, que é como a alimentação pode melhorar várias condições clínicas. E não é só obesidade, é problema renal, é problema de fígado, é diabetes, é todo, né, câncer, enfim. E quando eu tive dietoterapia para a obesidade, pergunta se eu tive aspectos políticos da obesidade, aspectos sociais da obesidade, aspectos emocionais, psicológicos da obesidade. Não, nada disso. A obesidade assim, era vista como uma coisa do indivíduo. e sem contexto, né? E sem contexto. Então, é um gordo que precisa ser emagrecido. O que a gente faz? Dieta e exercício. E tem muita gente que até hoje fala isso. Não, é uma matemática. Né? É só você comer menos e se exercitar mais que beleza, você vai ficar magro. E os índices de obesidade aumentam a cada ano que passa, e mais também as pessoas que estão aderindo às dietas restritivas. E daí eu fiz o cruzamento desses dados e eu falei, não é possível, quanto mais dieta o povo faz, mais gordo o povo fica. Uhum. Então é uma coisa que eu falo muito nas aulas, tal, que eu dou. Gente, no nosso país, as pessoas não fazem dieta porque elas são gordas, as pessoas são gordas porque elas fazem dieta. Por quê? Porque ao longo de uma vida de vigilantes do peso, feito sanfona, sibutramina, cetamina, jejum, dieta dupla, dieta disso, dieta daquilo, ao longo do tempo a pessoa vai engordando com a própria resistência do corpo a essa agressão que está sendo feita. Você, então, como nutricionista, não enxerga a obesidade como algo a ser combatido a qualquer custo? Não. Para você falar que uma pessoa é obesa, você faz um cálculo de quilo por metro quadrado, que é o IMC. Que os engenheiros usam isso para carregamento de tijolo e os profissionais da área da saúde fazem isso com pessoas. Então, se você for corpulento o suficiente para ser classificado como obeso, portanto doente, você já vai receber um carimbo na testa. Então, como que você vai separar a doença do indivíduo? Que, não, é uma doença que precisa ser combatida a qualquer custo. Tá, mas aí você diz para a pessoa assim, não, você tem que fazer academia, você tem que se esforçar para ser magro, não sei o quê. Quando a pessoa, por exemplo, vai entrar na academia, é um reduto de pessoas magras e macacão neon que vão olhar feio para ela vai se sentir constrangida, ela não vai querer estar ali. Então, o que é oferecido para o gordo deixar de ser gordo, exclui e marginaliza. Então, assim, tem um documento da ABESO, que é a Associação Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, que é o nosso órgão regulamentador, que está conduzindo as nossas práticas de consultório, digamos assim. Tem um documento que, se eu não me engano, de 2016, que tem uma frase que diz assim, a pessoa que está com sobrepeso ou obesidade não deve medir esforços para entrar no peso adequado. Gente, essa frase, ela tem um poder que me assusta. Porque quando você fala não deve medir esforços, você está falando que literalmente vale tudo. Uhum. Entendeu? Você pode, tomar um remédio muito louco, você pode ficar em jejum, você pode desenvolver um transtorno alimentar, você pode começar a vomitar. Se você fizer alguma doideira e entrar no peso adequado, o Ministério da Saúde vai dizer, ok, você entrou na estatística dos saudáveis, porque a gente faz uma classificação de saudável ou doente pelo tamanho do corpo, coisa mais doida que eu já vi na minha vida. Uhum. Então, assim, não, eu não estou de acordo com isso porque eu não vejo sentido. Porque, que nem eu falei, a gente sabe que o que é realmente decisivo para uma pessoa ser saudável são 4 hábitos que são chave, que é bebida alcoólica, cigarro, atividade física e alimentação. Não interessa se a criatura é gorda ou magra. Se for uma pessoa magra que fuma, bebe, sedentária, come um monte de fritura, salgadinho e tal, ela eventualmente vai adoecer. Eu tenho uma paciente que ela é obesa grau 2 e ela faz provas de Ironman. Ela come maravilhosamente bem, ela é uma atleta.
Então, por isso que eu falo da questão de contextualizar, porque a gente fala assim, magro é bom e gordo é ruim, magro é saudável e gordo é doente. Mas e aquele teu amigo magro que fica deitado no sofá o dia inteiro lá comendo salgadinho, nunca fez um exercício na vida? E a outra pessoa gorda que come direitinho, faz um exercício e tal. Como assim? Existe uma indústria da magreza? Não existe. Ela é incrível. Sabe por que ela é incrível? Porque é a única indústria do mundo que não entrega o que promete e cresce mais e mais e mais a cada ano que passa com cliente cativo. São as mesmas pessoas falando, agora vai, não, agora vai, agora vai. Porque é uma indústria que responsabiliza o indivíduo. Então, tipo, eu vou te vender esse shake, eu vou te vender essa dieta, eu vou te vender esse livro do Dr. Fulano, eu vou te vender esse aparelho de ginástica, e ele é maravilhoso, ele funciona. Se não der certo, a culpa é tua. Porque você não teve força de vontade, porque você não se empenhou, né? Então, eles lançam algo diferente e normalmente é uma oposição, né, ao que estava vigente. Então, é muito interessante porque a gente teve um pico da dieta low carb 2016, 2017, aí em 2018 começou a aparecer a tal da flexível. Então, a low carb é uma dieta que meio que vilaniza os carboidratos e as pessoas precisam comer pouquíssimo ou nenhum carboidrato. E as pessoas, por um tempo, até conseguem, mas chega uma hora que você não dá mais conta. E aí veio a tal da flexível, que fala assim, olha, nessa dieta aqui, você pode comer carboidrato. Então, a indústria vai brincando com os sentimentos das pessoas, de tipo, não, eu estava tentando fazer uma low carb, mas eu não tive força de vontade o suficiente, mas agora apareceu uma que eu posso comer carboidrato, então agora vai. Existe, é uma indústria bilionária, se dúvida trilionária, e ela brinca com os sentimentos das pessoas o tempo todo. E nunca entrega o que promete. É terrível, é voraz. Esse foi o Irrita sobre gordofobia. Eu achei que a gente conseguiu pensar muito sobre esse assunto, né? E esse é o objetivo do podcast, dar espaço a diversas vozes para aprofundar um tema específico. Se você tiver alguma sugestão de assunto, sugestão de pauta, de nomes, escreve para mim no irritapodcast@gmail.com. Até a semana que vem. Irrita com Rita Lizauskas.